Bom dia! Começando a semana com a aula de matemática, né? Então, a gente vai ver hoje quais são os critérios de divisibilidade de um número. Então, tem umas regrinhas para a gente saber se um número é divisível por outro ou não. Bora lá! Para alguns números, como o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 100, o 1000, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem se efetuar a divisão. Então, são essas regrinhas que são chamadas de critérios de divisibilidade. Aí você apenas sabendo essa regrinha, você vai automaticamente saber se um número é divisível por outro ou não. Divisibilidade por 2. São os números terminados em números pares, que são 0, 2, 4, 6, 8. Exemplo, 5.040. 5.040, eu tenho aí números pares e números ímpares. Porém, 5.040 termina com o número 0. Então, o número 0 é um número par. Então, esse número 5.040 é divisível por 2, porque ele terminou em número par. E aí eu tenho um outro exemplo de 237. 237 não é divisível, porque terminou em 7 e 7 é um número ímpar. E os números ímpares não são divisíveis por 2. Eu não posso dividir o 7 por 2. 237 não pode ser dividido por 2. Divisibilidade por 3. É quando um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Exemplo, 234 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a... Eu vou somar 234. Então, 2 mais 3... 5. 5 mais 4, 9. 9 é igual 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, e como 9 é divisível por 3, então 234 é divisível por 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Por isso que ele é divisível por 3. Divisibilidade por 4. É quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos, esses dois últimos aqui, ó, algarismos, da direita for divisível por 4. Então, você vai observar esses dois últimos, ó, de cada número, que são os da direita, se eles são divisíveis por 4. Exemplo, 1.800 é divisível por 4. Por quê? Porque termina em 0, e 0 é divisível por 4. 16, 4.116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. 4 vezes 4 dá 16. A mesma coisa no número 1.324. É divisível por 4, pois 24 é divisível por 4.
4 mais 2, 6. 6 vezes 4, 24. 3.850 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 50 não é divisível por 4. Você não encontra um número que, dividindo por 4, dá o resultado de 50. Por isso que ele não é divisível. A divisibilidade por 5, eu costumo dizer que é um dos números mais fáceis de você encontrar. Porque qualquer número natural é divisível por 5. Quando ele terminar em 0 ou 5, tipo, 55 é divisível por 5, pois terminou em 5. 90 terminou em 0, então 0 é divisível por 5. Então, 90 é divisível por 5, porque termina em 0. 87 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. Ainda teremos outra aula e Pro vai mostrar como é que a gente faz a divisão também. Aquela divisão, como que a gente faz, para vocês perceberem. Agora vamos por 6. Quando é que é divisível por 6? Quando é divisível por 2 e por 3. O número 756 é divisível por 6, pois 756 é par, porque terminou em 6. E a soma de seus algarismos, desses aqui, 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. 18 é divisível por 6. Por quê? Por 3, aliás. Por quê? 6 vezes 3, 18. O número 527 terminou em 7. Não é divisível por 6, pois não é par. Então, aqui é uma regrinha que você pode estar vendo para ser divisível, para ver se o número é divisível por 6 ou não. Aí vem por 7, que tem a regrinha aí que vocês vão dobrar o algarismo das unidades. Qual é a unidade aqui? No número 203, qual é a unidade? O 3. Eu vou dobrar. Aqui eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Então, eu vou dobrar esse 3, vou subtrair o que resta do numeral. Então, se eu vou dobrar o 3, vai ter o 6. Se eu vou subtrair, o resto do número, aqui, o que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Então, aí eu fiz 2 vezes 3 igual. E 20 menos 6, que é igual a 14. Não se preocupe que aos pouquinhos vocês vão entender melhor. Divisibilidade por 8. É um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número é formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Os 3 últimos algarismos da direita é daqui para cá. Exemplo. 7.000 é divisível
por 8, pois termina em 000. 56.104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8. Só é você fazer a continha 104 dividido por 8, que você vai ver que ele é divisível. No número 78.164, não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8. Aí, para você ver que não é, você faz a continha de 164 dividido por 8, que você não vai encontrar um resultado exato. Então, ele não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Então, bora lá. Nós temos 2.871. É divisível por 9? Pois a soma de seus algarismos é igual a 2 mais 8 mais 7 mais 1, que é igual 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Mais 1, 18. E como 18 é divisível por 9, então esse número, 2.871, é divisível por 9. Tipo, 9 vezes 2 dá 18. E, por fim, divisibilidade por 10, 100 e 1000. Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Por 100 e por 1000, porque ele termina em 0 também. 4.150 é divisível por 10, pois termina em 0. 2.106, aqui, não é divisível por 10, pois não termina em 0. Então, é uma aula, assim, não complexa, mas, porém, extensa, e que nós vamos ver em outras aulas esse mesmo assunto. Aí hoje vocês vão ver as páginas 126, 127, 128, 129. Tem lá todas as regrinhas. Vocês vão dar uma lida, depois vão responder a página 130 e 131. Já está lá na plataforma o diário, e vocês vão poder ver qual é a atividade de hoje para poder responder. Então, por hoje ficamos por aqui. Beijo. Qualquer dúvida é só perguntar a Pro, viu? Bye.